Olá, ouvintes, sejam bem-vindos ao Direto ao Ponto, o podcast da GMP que destaca o papel do Ministério Público na sociedade e na proteção dos direitos fundamentais. Hoje vamos falar sobre um tema essencial, a atuação dos membros do MP na defesa do meio ambiente. Contamos aqui com duas presenças muito ilustres, a doutora Miriam Belli Moraes da Silva Falcão, uma das idealizadoras do projeto Ser Natureza do Ministério Público do Estado de Goiás. O projeto foi implementado em 2008 e segue sendo desenvolvido por promotoras e promotores de justiça em todo o Estado. Ele nasceu da necessidade de auxiliar e aprimorar a atuação preventiva dos promotores de justiça na resolução dos conflitos e na realização de ações planejadas na comunidade local. Vamos falar também com a doutora Suelena Carneiro Caetano Fernandes Jaime, coordenadora regional do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente. Sejam muito bem-vindas. Gostaríamos muito que vocês começassem, e eu peço para a idealizadora do Ser Natureza falar um pouquinho sobre a sua trajetória no Ministério Público. Obrigada. Bom dia a todos, sou Helena, Ana Maria Luciano, é um prazer estar aqui com vocês e falar sobre esse tema que é, de fato, uma celebração para o Ministério Público e para a minha carreira. Eu poderia começar falando do Ser Natureza, que foi uma tarde chuvosa, num domingo, quando nós começamos a traçar as primeiras linhas na companhia da doutora Maria da Conceição, hoje aposentada, mas um grande valor do Ministério Público. E a ideia partiu de uma demanda do Procurador de Justiça na época. Eu estava, então, na época, como coordenadora do CAL, do Centro de Apoio do Meio Ambiente, e ele nos pediu que trabalhássemos de forma concatenada, por meio de projetos. E todos os coordenadores, então, foram para casa com essa lição para ser concluída, né? E nós pensamos nesse projeto do Ser Natureza porque aí vem um relato da minha trajetória enquanto promotora desde que eu assumi o Ministério Público lá em 93, né? E os resultados que nós obtivemos mais efetivos na solução de problemas ambientais foi através de negociações, né? Foi com o apoio da sociedade, isso a minha atuação em Itaúsu, principalmente quando eu fui convidada a trabalhar como auxiliar no Centro de Apoio, na companhia do Procurador de Justiça Sullivan Silvestre, também outro saudoso, Sim, né? E referência na área ambiental. E nessa ocasião, nós atuávamos em todas as comarcas do Estado, porque muitos diziam que os direitos difusos eram meio confusos. Então, eu auxiliava os promotores de todo o Estado, né? Então, havia muita judicialização nesse momento. Depois, nós fomos para Itaúsu, onde começamos a trabalhar mais fortemente com a sociedade. Aí tivemos alguns casos de muito sucesso, como foi o replantio da nascente do Meia Ponte, que foi em Itaúsu, também com apoio da sociedade incondicional, né? Depois, nós tivemos vários casos em Aparecida, né, de Goiânia, onde eu fui titular. E depois veio a questão do meu mestrado na UNB, em 2004, que eu vi a necessidade dessa sistematização de atuação. Então, quando em 2007 atuei no CAL, eu vi que essa forma, o que eu poderia trazer para os promotores, para ajudá-los na solução dos problemas ambientais? A minha bagagem enquanto promotora, o que eu fiz nas comarcas e que deu mais sucesso. E veio, então, nesse ponto, a importância da doutora Maria da Conceição e doutora Rúbia, que atuaram. Nesse momento, elas estavam fazendo um curso de visão sistêmica. Vida acadêmica da doutora Maria da Conceição, invejável, né? Sim. E eu vinha, então, da academia também, desse mestrado na UNB, então nós decidimos juntar todo esse conhecimento e sistematizar como que o promotor poderia, junto com a sociedade, trazer essas soluções ambientais. Então, surgiu o Ser Natureza, dessa confluência. Bom, eu poderia dizer, já caminhando, como que foi o começo, né? Nós decidíamos, então, que o projeto Ser Natureza seria, na verdade, um programa, né? Porque nós convidamos 10 promotores para começar a atuar. Dentre eles, a doutora... Era uma das 10. Helena, uma das 10. Doutor Gebrim, vários outros valorosos, aqueles que mais se destacavam em Goiás na área do meio ambiente.
E decidimos que cada comarca seria um projeto em si. Então, o Ser Natureza, ele se firmou ali naquele momento, com a ajuda das mentes brilhantes e pensantes, né, que estavam ao nosso lado, como um programa, onde queria abarcar, então, os vários projetos que iam agregando. Na época, surgiu uma demanda crescente de aprimoramento desses métodos. Por que o método? O método ele serve para fortalecer, para padronizar o meio de trabalho, para possibilitar uma escalabilidade. Né? Você pode monitorar os resultados. Então, por isso, a forma de projeto. Né? Então, a preocupação era sempre essa. Né? Então, depois dessa audiência pública que nós fazíamos nas comarcas, era também um momento de apresentar para a sociedade o programa, né? Eu vou chamar de programa, porque foi assim que nós pensamos desde o início, né? Porque o projeto tem início, meio e fim, e o programa não poderia ser assim, porque ele era um guarda-chuva onde abarcaria os vários projetos, né? Então, aí, nesse momento, nós chamávamos as pessoas na audiência pública que iriam fazer parte como gestores. E é muito interessante o processo que acontecia. A sociedade estava ávida para dizer o que elas queriam para a proteção do meio ambiente naquele local. Então, não era uma coisa que o promotor decidia naquele momento, era uma oitiva da sociedade, né? O promotor era um participante ali, né? Então, tinha essa oitiva, e aí o que acontecia? Captados esses gestores, vinha a outros servidores do Ministério Público que capacitavam esses gestores ambientais para estar na roda de conversa. O que é a roda de conversa? Já é o segundo ponto. Então, o primeiro ponto era a audiência pública, segundo ponto, isso já estou falando lá na frente, né? A questão da sistematização, metodologia, tudo já formatado, tá? Então, a gente não fazia diferente em cada comarca, não. Era um método sistematizado já no papel, né? E como que se dava essa formação dos gestores, tudo bom. Então, primeiro, audiência pública, segundo, formação de gestores, capacitação, terceiro, se dava um momento da roda de conversa. Aí que tudo acontecia, de fato, né? Então, todo esse pano de fundo era para chegar, então, na roda de conversa. Mas isso já estava definido com os gestores, durante a formação, qual era a demanda prioritária da sociedade naquele local, né? Então, era importantíssima essa formação, e aí, na roda de conversa, era feito um convite para todas as autoridades, daquelas pessoas que tinham influência para resolver aquela demanda, aí em várias áreas, né? Erosão, alguma coisa de proteção de nascente, era o que mais preocupava aquela comunidade. E então, o promotor fazia parte dessa roda, e todos ali estavam em torno, né? Por isso era a roda, se chamava roda, e colocavam suas preocupações e as demandas, e todos se ajudavam. Então, a fala do prefeito, a fala do promotor, era mais uma fala. A fala do gestor, mesmo a pessoa sem qualquer formação, eu digo de conhecimento, mas tinha o conhecimento dele, do saber local, que contribuía com o saber ali do promotor. E o saber, essa integração que fazia a coisa acontecer. Então, não precisou de demandas judiciais em vários locais, não é, Suelena? E vários problemas foram sendo sanados. E aí chamou a atenção de outros promotores. Olha, eu preciso desse programa aqui na minha comunidade, na minha cidade, porque foram surgindo os resultados, que era o que mais todo mundo procurava. Todo promotor, quando ele chega na comarca, ele tem muitos problemas a serem resolvidos, dentre eles o problema ambiental. Havia que os promotores mais procuravam, então, era a adesão ao programa Ser Natureza, que foi, então, esse sucesso que foi depois, inclusive, de premiação posteriormente, por causa disso. Mas a busca pela sistematização era incessante. Na época também eu resolvi fazer um MBA, gerenciamento de projetos, para entender, né, a transversalidade e a necessidade dessa sistematização. Eu acho importante trazer como exemplo dessa fala da doutora Miriam. Em 2009, eu me lembro bem que eu recebi um telefonema dela convidando para ser uma dessas 10 promotoras, mas eu falei, eu estava em Goianira, muitos problemas, Goianira, muitos loteamentos sendo aprovados e com muitos problemas de irregularidade, e fizemos uma roda de conversa lá, e foi trazido por um
ele era um servidor lá do município, disse que já tinha solicitado providência para o prefeito, solicitado providência para a Câmara, e nada tinha resolvido. E depois que fizemos esse evento lá, essa audiência pública, essa roda de conversa, sem nenhum ofício, sem nenhuma judicialização por parte do Ministério Público, o prefeito tomou as providências. Era uma casa, gente, que tinha sido edificada numa área de nascente, chegava a época da chuva, brotava água no chão da casa, porque era uma área que não poderia ter sido loteada. Então, esse caso é bem emblemático, nós temos até filmagem, depois a gente pode estar resgatando a filmagem desse trabalho, que o prefeito, então, ficou sabendo da audiência e falou, vou desapropriar, vou te retirar esse morador dali, providenciou outra casa para ele e ali foi feito o replantio e ficou ampliada a área de preservação ambiental ali daquele bairro. A atuação da Tudo Helena, nascendo nessa roda de conversa. Sem uma judicialização. Pensa, se tivéssemos que propor uma ação, quantos anos poderia levar para essa prefeitura? E outra coisa que eu achei interessante colocar ainda, voltando para essa parte do surgimento, foi o nome do programa que eu gostaria de colocar. Porque essa ideia do homem não se ver fora da natureza, né? Acho que é importante destacar isso, deixar registrado, né? Então, porque o homem, ele é a natureza também, ele depende, os efeitos contrários dos danos ambientais afetam quem? Principalmente o ser humano. Então, o nome foi gestado por causa disso. Então, lá nessa tarde chuvosa de domingo que eu falei, eu já tinha pensado nessa ideia, discutindo com a doutora Maria da Conceição. Nós escolhemos, então, ser natureza. A própria logomarca, vocês podem ver que são mãos, é uma mandala girando em comunhão para a resolução dos problemas. Então, tudo isso foi pensado, não tem nada por acaso, mas muito trabalhado com muito carinho, com muito amor, para dar uma identidade, uma força de identidade, para que realmente a ideia fosse captada desde a sua gestão do programa. E formando uma flor. E formando uma flor, que é uma parte herbácea, simboliza a natureza. E as mãos humanas ali, que a solução só é feita com muitas mãos. Então, esse programa surgiu, só foi possível pela comunhão dessas muitas mãos dentro do Ministério Público também. Então, nós atendendo a uma demanda do procurador-geral da época, demos o start, claro que tinha meu background de tantos anos de promotor ambiental nessa época, de escuta da população, de saber que em Itaúsu, uma comarca onde eu atuei, só foi possível os resultados porque teve realmente uma atuação minha muito forte nessa área com a sociedade. Depois eu fui para Aparecida, que não foi possível atuar muito com a sociedade, porque é uma sociedade muito assim difusa, você não consegue, já é um local grande, então eu tive que judicializar bastante, né? E você vê a diferença. Sim. Quando tem o envolvimento da sociedade, isso é fundamental. Muito mais rápido, né? Como acontece. Então, essa realmente, a logo diz isso, né? Então, só foi possível pela conjunção de esforços dos promotores, porque foi uma ferramenta que se quis dar aos promotores, que às vezes estão muito assoberbados na comarca e não tem, ninguém tem que ter essa atuação. Eu tive 18 anos de atuação no meio ambiente, né? Então, a carreira do promotor, às vezes, não leva para esse lado. Então, você conseguindo dar um programa institucionalizado, assim, da forma da metodologia, desenhado, com toda a questão acadêmica de primor, né? Então, foi possível isso, mas foi para os promotores brilharem, para os promotores atuarem, e de uma forma sólida, né? Consistente. Miriam, só aproveitando um gancho aqui, eu vou te pedir para você falar um pouquinho mais para os nossos ouvintes sobre o funcionamento das rodas de conversa. São muito interessantes, sim, né? Tem uma horizontalidade, não tem aquela relação autoridade-cidadão, né? Aquela verticalidade. Tá aqui, né? Coordenou várias rodas, porque depois dessa capacitação que os gestores estavam aptos ali a atuar como negociadores com todas as autoridades, muitos deles até ficavam assim tímidos, né? Porque nunca tinham sentado frente a frente com o secretário de meio ambiente, com ali a Emater, órgãos que eles, enfim, depois de toda essa preparação, ali o cidadão, tinha voz e tinha vez, né? Porque a defesa do meio ambiente, ela é feita individualmente, ela não é feita só pelo poder público, né? Ela é feita pelo cidadão.
a política pública, ela é gestada, sim, no poder público, mas ela é ali dividida e construída com a sociedade. Então, a gente via a formação da política pública ali, ao vivo e a cores. E tinha a participação dos mediadores que ficavam em volta da roda, né? E para mediar qualquer conflito que tivesse, que não pudesse ser sanado ali entre eles. Então, isso tudo foi pensado antes. Também faz parte da metodologia dessa negociação e para o tema não ser extrapolado ou uma conversa ficar mais animada do que deve. Tudo isso foi pensado. Então, existe uma ali, técnica na roda de conversa, né? E invariavelmente, não era só uma. Às vezes marcava várias rodas até que aquilo acontecesse. Então, ia ali falando do primeiro do problema, depois a segunda roda da resolução, do acompanhamento, não é? E o interessante é que, às vezes, a solução daquele problema, uma pessoa simples ali da comunidade aqui dá uma ideia. Às vezes, um técnico pensa numa solução, mas que ela não se concretiza, não se consegue implementar. E uma pessoa, com seu saber ali, ele trouxe a solução. Foram vários. A Suelena pode testemunhar. Todos chegavam à resolução do problema. Isso aqui é a maravilha e a magia da roda de conversa. Como funciona a roda de conversa, não é verdade? Sim. Funciona muito, né? Ela funciona. Então, é isso, é que sempre o resultado pretendido era atingido. E como cada um ali se sentia parte dessa solução, então cada um ia fazer a sua parte. Vamos pensar na questão da gestão dos resíduos sólidos. A prefeitura pode pôr coleta, pode fazer tudo, mas se o morador ficar jogando ali no lote da frente, nunca vai resolver. É o que a gente está vendo hoje, infelizmente, é a realidade. Certeza. Nós passamos por um momento de educação ambiental que cada um, então, passou a ter essa consciência, né? De coleta seletiva implantada. Então, tem que ser um trabalho contínuo. Sim. E ali, na roda de conversa, cada um vai se sentiam responsáveis pela sua parte. Se sentiam responsáveis. E ela tocou num ponto importante, que a educação ambiental também era um dos pilares do Ser Natureza. Porque era também através dessa conscientização de se ver integrado nessa natureza, de se ver parte da solução do problema, não é? Isso. Cada um, isso é roda de conversa, como se vê parte da solução do problema. E a educação ambiental passava por isso. Então, nessa época também foram feitas cartilhas com a participação de Jorge Braga e várias palestras eram deflagradas nessa comarca, não é? Então, era todo um trabalho integrado, né? Não tinha como realmente não vir a solução. É no meio ambiente que a gente tem aquela ideia do Ministério Público como um órgão de transformação social. A gente vê isso muito próximo, a gente vê as coisas mudando, a sociedade se transformando. Sim. E aí, dentro desse aspecto, eu queria que vocês falassem para a gente o que, dentro do programa, já foi bem delineado, mas para o público externo, como é que funcionavam os projetos? O que esses projetos traziam? O que aqueles que vocês podem falar para a gente que tiveram mais destaque para o público externo? Saber, olha, isso aqui foi o Ministério Público que fez. Talvez a pessoa nem sabe. Depois os anos vão se passando. Hoje, talvez a pessoa nem sabe que lá se originou com o passo do Ministério Público lá atrás. Sim, eu vou começar um pouco a responder, mas depois queria que a Suelena falasse da realidade, porque na época eu era coordenadora, eu atuava em todas, participava de várias rodas de conversa, mas a solução do problema lá no final era o promotor que via. Não tinha como dizer que não era o Ministério Público, porque nessa comunidade, nessa comarca, eles faziam parte disso. E eram vários meses, porque vamos colocar um exemplo prático, né? Um replantio de nascente, uma correção de algum dano ambiental, ele não é instantâneo. Então, demandava várias rodas de conversa e a própria recuperação do problema demandava tempo, né? Então, em todos esses momentos, o Ministério Público estava presente, porque ele era parte da resolução desse problema. Então, o Ministério Público estava presente. A comunidade sabia, sim, porque o contato com o promotor era direto e constante. Não é isso? Sim. Então, começou na gestão da doutora Miriam, né? E depois tivemos a doutora Sandra Garbellini, e depois eu a sucedi na coordenação do meio ambiente. E nós, cada ano, ia tomando uma formatação, é muito dinâmico, mas nós definimos algumas linhas de atuação. Falamos assim, vamos para a roda de conversa, mas já vamos assim pensar quais seriam as soluções na questão de recuperação de nascentes e focamos nas nascentes dos rios que abastecem as cidades.
temos resultados incríveis em Cromínia, Minasul. A Emater, uma parceria, ela faz o projeto de recuperação daquela área. Nós chamamos os proprietários, eles aderem. Emater é parceiro de primeira hora, né? Eles É aderem. fácil convencê-los? Muito, Eles são permeáveis? Muito. Os proprietários, às vezes, agradecem, porque nós levamos o projeto, então eles já têm um projeto. Parcerias com a Saneago na questão da doação dos postes, do arame, das mudas. Então, faz toda essa articulação e passa-se, então, a implementar e vamos acompanhando. Nós temos nascentes recuperadas, tem um vídeo até da nossa época, um senhorzinho bem simples falando, a água aqui tinha parado, agora eu venho beber dessa água cristalina, não sei, a gente pode até estar resgatando Sim, isso, e tem várias fotos, inclusive todos uniformizados com a camiseta do Ser Natureza, tinham orgulho de fazer parte do programa, né? Todos então, eles. Nós definimos assim, algumas importante linhas e focamos nessa dos mananciais que abastecem a cidade. A Saneago é a primeira parceira, porque ela que é a prestadora do serviço. E vinha com os agrônomos, com os técnicos, né? A questão da gestão dos resíduos sólidos também deu resultados muito exitosos na implementação da coleta seletiva, da educação ambiental, mas tem locais que, às vezes, quando você faz uma roda de conversa, é trazido um outro tema. E nós não podemos falar, não, esse nós não vamos trabalhar. Nós abrimos também para poder colocar ali o problema. A ideia é sempre assim, coloca o problema e vamos pensar nas possíveis soluções. Quem seriam os parceiros para resolver esse problema? E nós chamamos um segundo momento e as soluções vão sendo construídas sem uma ação, sem um inquérito. Sim, assim como a solução era construída, também a escolha do problema era construída. Nessa audiência pública, depois na roda de conversa, o que mais representava o anseio, né, daquela localidade. Mas isso tudo era gerido ali com o Ministério Público, com a sociedade. E vocês já têm alguma ideia de em quantos municípios o Ser Natureza, em quantas comarcas ele já foi, de alguma forma, implementado? O CAOMA tem um levantamento completo hoje, ele continua, né, no CAOMA, temos a equipe da CAEG que auxilia, tem tudo registrado. O formato permanece, né? Já foi mais de 40 municípios. E em cada um, ele fica ali, o promotor, é muito importante o papel do promotor, porque o que acontece? Às vezes aquele promotor sai da comarca, o outro não continua, porque essa disposição, vamos falar assim, de fazer reuniões, é do promotor. Então, tem uns que não tem muito perfil, prefere ficar, ajuizar a ação e deixar que o judiciário resolva o problema. Então, nós temos essa questão também. Então, depende muito do perfil do promotor de justiça. Mas nós temos já em mais de 40 municípios, e o Ser Natureza, eu falo que é um filho que a gente viu nascer, né, e que está atingindo a maioridade. Mas o importante é que mesmo se o promotor não tiver esse perfil, ele tem a ferramenta. Isso é que é importante. Está disponível. Está disponível a ferramenta testada, né? A metodologia testada, com aprovada, com resultados, muitos resultados. E quantas premiações teve, né? Você acompanhou isso? Pode falar sobre isso, é importante também. Nós tivemos várias premiações no CNMP, a doutora Sandra Garbellini fez um trabalho no aterro sanitário de Anápolis, porque tinha muitas famílias catando dentro do aterro, que viviam ali em condições subhumanas, então fez esse trabalho de roda de conversa, conseguimos fechar o aterro. O CNMP reconheceu a ferramenta, validou a ferramenta CNMP, com premiações. Foi premiado no CNMP. Sim, várias vezes. A recuperação de nascentes também teve premiação. Sim. Tivemos várias premiações. Então, é mais uma forma de trabalhar do promotor de justiça, né? E eu achei assim, para mim, eu falo que eu me encontrei, eu ficava angustiada de ver, né? Propor aquelas ações, o juiz não decidia, ou quando decide, cabe recurso. Então, se tira essa angústia de demorar. O promotor, enquanto agente transformador naquele local, ele quer atingir o resultado. Muitas vezes, claro que depende de cada caso, fica muito na questão do perfil do promotor, mas também depende do caso em concreto. Às vezes não é possível fazer, mas o que a gente viu pela experiência que nós, esses anos, né, todos que o Ser Natureza existe, se o promotor quiser lançar mão dessa ferramenta, ele vai obter resultados. Talvez não seja tão rápido como fazer uma ação civil pública ali, pronto, o trabalho, mas
o resultado vem. Então, é uma ferramenta validada e que, se o promotor quiser lançar mão, ele tem todo o apoio institucional, inclusive. Uma das grandes discussões aí seria como conciliar, se é que essa é uma discussão válida, o desenvolvimento econômico da preservação ambiental. Vocês se depararam com essa questão? Sempre. Conta pra gente como é que foi essa experiência. Bom, eu vou começar. Inclusive na questão do agronegócio, Sim. né? Se existe essa resistência, Sim, ou se isso já foi nunca um pouco é mitigado. suplantado. Existe sempre o conflito, mas o que o Ministério Público e vou me servir sempre do programa, tá? Porque é o nosso tema. O que é visto é que é possível, sim, fazer essa conciliação entre desenvolvimento econômico e o chamado desenvolvimento sustentável, né? Que antigamente tinha mais resistência, mas hoje em dia é possível você ter o desenvolvimento de uma área com respeito ao meio ambiente. Isso é fundamental, né? E a gente vê isso nas rodas de conversa, que o poder econômico, às vezes o dono da terra ali, que quer explorar, quer colocar gado ali na nascente, mas ele vê que a água dele vai secar, vai diminuir. Se ele coloca um pivô de irrigação de uma lavoura de soja, se ele não tiver a preservação, ele vai ter erosão na propriedade dele. Então, isso tudo era falado, tinha voz e vez dessas pessoas, os donos do capital, vamos dizer assim, né? Quem detém o poder econômico. Mas isso era também acolhido. Também acolhido, né, no programa. E aí vem a questão da educação ambiental. Às vezes a pessoa não entende direito, mas é falado, é ensinado, é discutido, é debatido e é conciliado. A doutora Miriam, enquanto coordenadora do meio ambiente, ela foi uma das relatoras da lei estadual, à época, que proibiu a queima da palha da cana-de-açúcar. Era uma prática comum, legalizada, não tinha lei proibindo no estado de Goiás, né, doutora Miriam? A gente conversava aqui há pouco. É verdade, e foi possível conciliar ali donos de usinas sucroalcooleiras e dizer da importância de que era eliminar essa queima da palha de cana-de-açúcar, e foi possível através de um projeto de lei que nós chamamos, esse poder econômico que não é pequeno, né, para mostrar que o trabalhador que estava ali na lavoura, ele tinha um decréscimo de vida de anos, a cada ano que ele trabalhava naquela lavoura. Isso foi feita uma conscientização e foi fruto de uma negociação, porque nós colocamos percentual de diminuição da queima com os anos passados. Então, esse é um exemplo claríssimo de atuação do Ministério Público que funcionou e que foi possível a eliminação da queima da cana-de-açúcar com o auxílio, inclusive, da Assembleia Legislativa, que levou esse projeto nosso e foi aprovado, mas com toda a conciliação do MP e do setor econômico. De uma certa forma, hoje a gente vê um aumento dos eventos climáticos extremos, né, e uma imprevisibilidade também destes eventos. Isso, de alguma forma, também afeta a atividade econômica, principalmente o agronegócio, né? O que... nós estamos caminhando, e claro que eu acredito, eu sempre penso assim, que o Ser Natureza foi assim, ele antecipou tudo isso, é que nós, vamos falar, há um tempo atrás, vamos falar dos meus pais, dos meus avós, se achava, por exemplo, que o cerrado não tinha valor nenhum, tinha que passar a correntão, trator de esteira, né, porque ali não podia ter atividade nenhuma. O que a gente percebe é que hoje a consciência já mudou, mas infelizmente, tem estudos do professor, inclusive da Católica, o cerrado hoje ele é considerado até 0%. Nós temos remanescentes do cerrado. E onde? Nas unidades de conservação. Você vai daqui para o sudoeste, você não vê mais. Você vê a reserva legal ali, no lugar. Então, nós temos que o nosso... o trabalho é grande ainda pela frente, no sentido de que essas unidades de conservação realmente mantenham esses remanescentes, porque a função do cerrado, nós somos no Planalto, nossa, é que a recarga dos aquíferos acontecem aqui, a nossa nível de chuva que reflete lá no nível do Pantanal, isso já é estudo mostrando. Cerrado é o berço das águas, é o berço das águas. Então, é uma vegetação importantíssima para a recarga de todo o aquífero do Brasil, né, das águas subterrâneas. Então, o que a gente percebe é que o agronegócio é a nossa principal atividade econômica hoje, e eles
se não fizerem a preservação, não mantiverem os cursos d'água, inviabiliza também a atividade econômica. Então, nós vemos que hoje a tecnologia está avançando e nós temos um agronegócio mais consciente em relação a isso. Mas é um desafio enorme, porque os órgãos não querem também viabilizar as atividades econômicas, os órgãos de fiscalização estadual, né? Então, nós temos que partir, né, isso já há muito que se fala, dessa ideia de comando, controle, você infringiu, você desmatou, eu vou te multar, eu vou te processar, para a ideia do pagamento pelos serviços ambientais. Isso já é uma realidade. Nós sabemos há quantos anos da água de Nova York, aonde ela é captada, onde é a nascente, os proprietários recebem para manter aquelas matas ciliares, são remunerados por aquilo. Então, tem um valor manter a mata em pé. Sim. Tem um valor. E a gente não pode ficar também só nessa questão ilusória. Não, você tem que... Não, mas você vai ser remunerado por isso. Então, até recentemente, o governo do estado... Né, é um pagamento pelos serviços ambientais. Por manter as unidades de conservação. Recente, o governo anunciou que está iniciando esse pagamento lá na região de Niquelândia, escolheu as áreas. Então, a ideia de se fazer isso, principalmente no entorno dos parques, das APAs, para que aquela pessoa não seja ali obrigada a ter que vender a sua propriedade para uma lavoura. Eu quero manter a minha mata aqui, eu vou receber por isso. Porque a gente sabe que o econômico é tudo. Então, é muito bonito falar, não, eu vou manter a minha mata, mas meu filho está precisando trabalhar, ele precisa ter lavoura, ele precisa... Eu tenho que viver da terra, ele tem que viver da terra. Mas então você vai ser remunerado por isso. Nós começamos no João Leite, a APA do João Leite, que é a bacia, um reservatório, lá em Campos Verdes, próximo a Anápolis, um trabalho de pagamento por esses serviços ambientais, mas infelizmente muda o governo, Então, o grande desafio é que essas políticas se estabeleçam. Permaneçam. E nós temos um dado triste, né, que é o do aumento do desmatamento do Cerrado, que foi proporcionalmente maior do que o desmatamento da Amazônia, né, muito recentemente. Tem vários artigos que falam que o Cerrado, uma vez destruído, ele não volta a ser mais aquele bioma, né, porque ele é um bioma muito antigo, e que, uma vez destruído, ele não volta mais. Então, o Brasil ele é signatário da Convenção da Biodiversidade, Convenção do Clima, não é? E, então, legislação não falta. O que falta é essa implementação dos meios que já existem, meios jurídicos, meios legais, que a doutora Suelena citou, mas que efetivamente eles sejam implementados. E assim, quando a gente fala sobre isso, há anos atrás, a gente vem falando sobre isso, o mundo vem falando sobre isso, né? O protocolo de Kyoto, a gente vê os alertas que tinham há anos atrás, que fala sobre as mudanças climáticas extremas. Queria advir, se não tivesse, né, em relação à projeção que haviam o que existe hoje já é uma coisa já determinada, escrita por vários estudiosos e toda a equipe do mundo que se debruça sobre isso já falava que se não fosse feito nada lá atrás, naquela época da assinatura do protocolo de Kyoto, nós teríamos um aumento de 3 a 5% na temperatura do Cerrado, que é um local que tem inclusive estudos que, se continuar da forma como está, pode até virar um deserto, olha só. E isso são coisas que a gente, mas isso nunca vai acontecer. Sim. O que é a onda de calor hoje em dia? Eu não sabia desse termo, eu não sabia o que era pandemia, né? A gente não sabia sobre isso. Tá aí as ondas de calor. Tá aí, 3 graus, 5 graus a mais. Gente, é muito. É muito. Questão da falta de chuva, da não regulação, dos eventos climáticos extremos, tudo isso já vinha de um longo tempo. Então, a preservação ambiental é um tema constante, é uma preocupação constante, mas, infelizmente, ainda há muito a caminhar. Há muito a caminhar. Para a doutora Miriam, para a doutora Suelena, promotoras de justiça, se pudesse elencar um tema dentro do meio ambiente em que o Ministério Público pode e deve avançar, qual seria esse tema? Eu tenho 2 temas muito caros, mas você pediu um só. Eu creio que a ordenação urbana consciente é um tema preponderante para o Ministério Público atuar, porque muito se faz na cidade, é onde, eu volto a dizer, o ser humano ele é integrado, tem a questão do agro, tem bastante, porque tem uma
uma dificuldade muito grande ainda, né, de entender a agricultura sustentável, mas na cidade onde a população mora, né, a preservação das nascentes, o ordenamento urbano, esse adensamento gigantesco, sem a preocupação com o meio ambiente, isso tem causado uma qualidade de vida, né, impermeabilização do solo, uma qualidade de vida assim, ó, caindo muito nos centros urbanos. Infelizmente, é a nossa realidade. Eu digo infelizmente porque houve um êxodo, né? Depois de 1940, teve um êxodo do campo para a cidade. Hoje as pessoas moram na cidade, não era assim sempre antes, né? Então, nós temos que atuar muito na questão do planejamento urbano, ambiental, no zoneamento, da não verticalização sem possibilidade. Então, esse tema realmente não locomove sempre... mais na cidade. Não se locomove. Sempre me foi um tema muito né? claro e uma preocupação, assim, preocupação gigante do Ministério Público. Para mim seria a preservação das nascentes, né? Porque as nascentes é onde, né, nascem, né, todas as nossas das águas, águas, né? E nós realmente sem uma água, né? E é interessante como vai mudando também, assim, cada época vai tendo uma consciência. Hoje, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que às vezes eu participo de algumas reuniões, foi falado o seguinte, que hoje, 90% dos municípios de Goiás, a captação de água para abastecer se dá no próprio curso d'água, não tem uma barragem, como nós temos aqui a barragem do João Leite. Então, a política seria pensar, a empresa de saneamento, de fazer mais barragens para a gente trabalhar com essa questão do aquecimento, da época da escassez, porque o maior desafio da região centro-oeste, já está mapeado isso, vai ser a nossa escassez hídrica. Porque chega a época da seca, os cursos d'água baixam mesmo. Tivemos em Sanclerlândia, em Faina, que a captação secou. A população ficou vários dias sem água. Então, nós precisamos de pensar na política de fazer as barragens para estar captando para o abastecimento humano. Então, isso tudo passa também pela preservação lá da nascente. Então, para mim, assim, o principal seria a preservação dessas nascentes e estarmos cada vez mais buscando essa parceria com o trabalho dos órgãos de fiscalização ambientais, porque sozinhos nós não conseguimos fazer nada, né? E judicializar também não conseguimos. Então, nós temos que pensar no extrajudicial mesmo, e esse trabalho de formiguinha mesmo, cada cidade. Se for ali feito o replantio, a recuperação da nascente daquele manancial que abastece, você está garantindo, né, a vida humana. Sim, da bacia hidrográfica, né? Então, a unidade, a bacia hidrográfica perpassa os municípios, né? E o que a gente percebe, assim, que tem uma boa aceitação. Todos querem, ninguém está querendo ficar sem, mas às vezes é por falta mesmo de falar como. É como disse a Miriam, na época, quando começou a questão da cana, a queima da cana lá em São Paulo já era verdade. Os empresários falaram, mas é caro. Todos se ajustaram, todos trocaram, tiveram esse equipamento para fazer a coleta da cana, não precisou de queimar. Então, a gente percebe assim que é questão de evolução mesmo da espécie humana, não é? Ou seja, quando a gente viaja para fora do Brasil, eles já estão em outro nível. A doutora Tarsila fez um mestrado em Portugal, ela ficou mestranda em questão de gestão dos recursos hídricos, então lá já se pensa, né? Então a questão de fazer o represamento, já é uma política lá na frente, que Goiás ainda está para trás, nós temos só 90% é tudo no curso d'água. E o desmatamento é uma ameaça realmente clara, concreta à segurança hídrica, né? Sim. Não tem como proteger. Não tem como plantar água, né? A gente planta árvores, não planta água. Muito bem. A gente planta água, árvores, né? E como que se dá essa parceria? Como tem se dado essa parceria? Você tocou no assunto da articulação com os órgãos ambientais. Né? Olha, atualmente, Ana, eu estou no GAEMA. O GAEMA foi criado, nós somos 5 promotores que estamos auxiliando a coordenadora do CAOMA. Então, nós temos alguns projetos no GAEMA. Primeiro, a gente definiu assim, algumas questões de grande repercussão e nós atuamos na questão das queimadas em Mineiros. Então, nós oferecemos para o promotor. Não tem como nós chegarmos lá em Mineiros e atuar sem o promotor querer. Então, nós oferecemos, se ele aceita a nossa parceria, e nós fizemos, a partir de uma demanda da própria órgão estadual, da Secretaria de Meio Ambiente,
que ela fez uma operação, porque hoje nós temos imagens de satélite que mostram em tempo real as queimadas. Então, na época, tem um mapa de calor e tem tudo. Então, eles verificaram, a SEMAD, que Mineiros estava sendo o foco de muitas queimadas. Foram para lá e fizeram a autuação, a fiscalização em loco. Foram mais de 60 autos de infrações lavrados, e esses autos de infração vão para a promotoria, e nós auxiliamos o promotor a fazer as audiências para fazer acordos nesses autos de infração. E foi muito interessante. E tem uma importante unidade de conservação em Mineiros. Sim. Né? E o que nós pegamos nesses acordos? Que eles deixassem uma área como servidão na propriedade. Então, isso é um ganho ambiental. Porque o que acontece? Se você pega só o dinheiro, muitas vezes o dinheiro está aqui, mas não tem programa para ser aplicado. Falta programa para ser aplicado. Não, então nós queremos que você deixe essa área aqui como servidão, e ela vai crescer, vai regenerar, vai prestar um serviço ambiental naquela propriedade onde aconteceu o desmatamento ilegal, o fogo, né? E isso veio de um trabalho que o Ministério Público brasileiro desenvolve na Mata Atlântica. A Mata Atlântica, Goiás também tem remanescente de Mata Atlântica, de todo ano é deflagrado uma operação conjunta que vai todos os órgãos de fiscalização para aquele local, Polícia Ambiental, Batalhão Ambiental, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria do Município de Meio Ambiente, e fiscaliza aquelas áreas, e dali também são lavrados os autos de infração e somos chamados, então, para fazer os termos de acordo. Então, o futuro hoje dessa articulação são essas fiscalizações integradas. Nós vamos até agora fizemos uma reunião ontem, para fazer essa fiscalização nos aterros. Onde tiver aterro que não tem licença, que o prefeito continua colocando ali, nós vamos, então, estar lavrando, tá, reunião com a ADEMA, vai ter ser divulgado isso, por isso que eu já estou falando, vai ser lavrado os autos de infração, e o prefeito ele vai ter que destinar aquele resíduo para um outro aterro que seja licenciado, até que ele regularize aquele. Certo? Então, assim, tem quantos anos, esse ano completa 30 anos de Ministério Público, que a gente trabalha a questão do aterro. Não resolveu? Não resolveu, mas a gente percebe evolução, né? Evoluiu. Quando nós começamos, Ana, era ali em Itaguaru, você tinha só uma área na entrada da cidade que era jogado lixo. Não tinha nenhuma conscientização. Depois veio o cercamento. Não, vamos cercar a área. Agora você já tem que ter uma área licenciada, tem que ter um aterro controlado. Lixão, depois aterro controlado, para chegar no aterro sanitário. No aterro sanitário. É uma longa conversa. Porque são temas. Eu aprendi isso muito também quando você é natureza. As coisas não acontecem no tempo que a gente quer. É no tempo de cada um internalizar aquilo, né? No meio ambiente, a gente sente isso muito. Tanto a educação ambiental, que é um processo de longo prazo. É de longo prazo, mas não pode parar, porque você protege aquilo que você ama. Se ninguém conhece o meio ambiente e como você depende dele, eu costumava falar, inclusive na época das demandas da cana-de-açúcar, eu dizia, olha, os produtores rurais dependem do meio ambiente, porque depende da chuva constante. Por que foi bom esse ano a lavoura da soja? Porque teve chuvas constantes sem grandes picos de seca nem de inundação. Então, você tem que conhecer para defender. Então, você tem que gerar, através dessa educação ambiental, um amor por essas pessoas que estão lá no campo e que estão na cidade, os ordenadores aí, vamos dizer, porque o meio ambiente ele tem várias frentes, né? Na cidade, no campo. Então, você tem que levar o conhecimento para a pessoa entender e se apaixonar por aquilo. Eu preciso de defender. E ao lado temos que ter as políticas públicas, porque não adianta você coletar o seu lixo adequadamente se lá na prefeitura não tem um aterro. Sim, e é aquela máxima. Então tem que caminhar. Nós estamos aqui hoje, nós vamos deixar como o planeta para os nossos filhos. Nós temos várias gerações então, aí pela frente, né, isso é uma máxima que permanece até hoje. Então, nós vamos realmente defender cada um de per si e as organizações governamentais e não governamentais e o Ministério Público atuando nisso aí, para quê? Para ter a preservação, para gerar o amor, para gerar a preservação.
Ana Maria, eu não gosto nem muito de fazer pergunta, porque elas falam tão bem. Eu estou aprendendo tanto hoje. É de uma riqueza, né? Eu falo que Imagina. esses podcasts são de uma riqueza. A gente fica querendo absorver, né? Ao menos um pouco desse vasto conhecimento. É muita coisa interessante. Não, dizem, Afinal né, de contas, que o quantos nosso... anos nós não podemos nem somar na cidade do Ministério Público aqui. Eu já faço Eu 30 estou com anos. 31, né? Mas dizem, eu né, fiz que essa 32 ideia Aí. de lixão, a Idade Média, a Europa na Idade Média viveu o lixão. Isso era uma realidade da Olha. Idade Média. Olha. Então, a gente estava, nós avançamos um pouco, nós estávamos como a Europa na Idade Média. Se a gente pensar, o Brasil são 500 e poucos anos, nós somos recentes. Então, vai chegar o momento em que nós vamos ter as grandes usinas, como o Japão tem, que reaproveita tudo. Gente, não é lixo, isso tudo é matéria-prima para fazer vários produtos. Mas, assim, você pega a garrafa PET, circular. Mas tem muitos enfoques. Eu volto a insistir que a gente tem que conhecer e amar, porque os indígenas já estavam aqui antes de nós. Sim. E nós temos que voltar a aprender esse saber, esse conhecimento para preservar. Perfeito. Então, assim, a Europa já teve muito pior, hoje está avançada na preservação, mas porque já degradou. Exato. Então, a gente não precisa percorrer esse caminho de destruição. A gente Podemos pode aprender com erros Sim, alheios, por na que não? verdade. Vamos aprender com nossos indígenas, por que não? E por falar em aprender com os erros alheios, como vocês veem a atuação preventiva do Ministério Público para evitar o dano ambiental? Né? Quais frentes a gente pode, quais caminhos percorrer para que essa atuação preventiva realmente evite o dano? Né? Tantos já ocorreram, né? Mas, doravante, o que a gente pode... Eu creio que... Vou começar falando, depois você completa com a ideia. Eu creio que um desses motivos a gente já estava debatendo antes, né? Que seria o conhecimento do meio ambiente e de se sentir parte dele, né? Essa ideia de que o meio ambiente me serve e eu vou explorá-lo até o máximo possível, isso tem que acabar. Isso é antigo, isso é uma ideia que não é? Então, assim, a gente tem que começar pela educação ambiental mesmo, com uma ação preventiva, porque você só protege, volta a dizer, o que você conhece, o que você ama. Né? A nossa cidade vai ser uma cidade boa a partir do momento que todos os moradores amarem a cidade e cobrarem das autoridades um zoneamento econômico ambiental que funcione para a cidade. Então, é muito importante essa ação preventiva nesse sentido. E o outro é a fiscalização. A fiscalização e a atuação do judiciário forte, porque teve uma ocasião, olha eu me alongando, não vou tentando responder um pouco a pergunta. Nós fizemos um congresso uma vez com os promotores e juízes da área ambiental. Não existia vara ambiental nessa época. Depois desse movimento que surgiu no Ministério Público, nós fizemos esse seminário, é que surgiram as varas ambientais. Então, uma atuação, a gente está falando o tempo todo que judicializar não resolve. Por que não resolve? Porque não tem ali aquele processo estrutural que realmente busque a resposta. O juiz tem que sentir parte também, como integrante desse sistema. E, então, ele tem que dar a decisão, óbvio que vai ser ali favorável, que o Ministério Público não vai fazer uma demanda sem sentido. Então, ele vai conceder, mas ele também tem que se sentir parte daquilo e fazer acontecer como um processo estruturado. E o CNJ vem estimulando muito, né? Com certeza. Então, assim, olha... Educação ambiental preventiva, também a atuação do judiciário também ali com a condenação e com a efetivação da decisão dele também é uma ação preventiva, porque outro vai ter receio de fazer aquilo. Vai inibir, né? Exato, exato, isso tem que funcionar. E a ação dos órgãos ambientais com fiscalização, porque se não existir isso, essa política pública vai acontecer cada vez pior. E para prevenir também seria um bom planejamento, né? Daí a importância do promotor de justiça exigir os planos diretores, os planos de urbanização, porque tendo um plano, você já vai estar trabalhando para prevenir os danos. Toda atividade econômica tem que passar pelo licenciamento ambiental, então a atividade econômica sendo licenciada é uma forma de prevenir também os danos. Claro que acidentes podem acontecer, né? De alguma empresa ter um derramamento, ter algum problema, mas se ela tem ali um plano, né? Se ela tem um licenciamento ambiental, se previne. Então, o trabalho do Ministério Público também nesse sentido de estarmos sempre exigindo a estruturação dos órgãos ambientais.
né? Hoje, vários municípios têm autorização para fazer as licenças, mas, infelizmente, eles não têm estrutura. Né? Nós estamos vendo aí, eu falo, Caldas Novas já conseguiram acabar, agora estão querendo acabar com Pirenópolis, porque estão aprovando todos os empreendimentos ali, não faz uma avaliação sinérgica daquilo ali, dos impactos de tudo aquilo ali. Os empreendimentos hidrelétricos também surgiu dentro do Ministério Público, desde 2004, no termo de orçamento de conduta, para se exigir, na hora de licenciar, um estudo integrado da bacia, porque você vai aprovar vários empreendimentos, mas se você não tem um impacto ali daqueles vários empreendimentos na bacia, podemos ter problemas ambientais também. Então, é sempre nós estamos exigindo esse planejamento. O meu coração dói quando a gente vê a derrubada de árvores na cidade, né? Não tem um plano de arborização adequado. Nós tivemos um problema ali com a rede de alta tensão da Enel, que chegaram cortando todas as árvores. Parece tão básico, né? Parece tão básico. Mas é constante, gente. Muda a gestão, temos que sentar com todos de novo, conversar. Algumas coisas vão se estruturando, mas outras voltam a estaca zero. Então, é um ir, vai e volta. Tem vai e volta. Vigilância constante. Né? A vigilância constante. Bom, eu vou agradecer demais essa presença de duas colegas realmente muito valorosas, com uma atuação brilhante, como a gente pôde perceber, né, Luciano, no meio ambiente, grandes promotoras, que continuam também em outras áreas, como Miriam hoje está desenvolvendo um trabalho exemplar, e dizer que foi uma honra tê-las conosco, foi uma aula, aprendemos muito, né, Luciano? Como enriquece, hein? Menos do que gostaríamos, porque o tempo não nos permite, mas aprendemos muito e eu tenho certeza que vai ser uma experiência muito rica para todos aqueles que nos assistirem. Eu que trabalho só basicamente no crime, para mim, hoje foi... abriu meu foco. Sensibilizamos o promotor do crime. Já está convidado. Não, imagina, a honra é nossa, eu agradeço muito o convite, eu achei, é um tema que realmente sempre permeou minha carreira no Ministério Público, hoje eu estou na Promotoria de Defesa da Pessoa com Deficiência, que é outro lugar incrível de se trabalhar, né? O Ministério Público, ele trabalha para fazer o bem, então é uma honra participar dessa instituição, e esses anos todos que eu estive, foram anos que passaram muito rapidamente, porque trabalhando em prol da sociedade, fazendo todo essa transformação social, é muito enriquecedor como pessoa, como profissional, então é uma maravilha estar aqui conversando com vocês de um tempo que passou e que foi muito proveitoso dentro da carreira do Ministério frutos ainda colhemos, cujos frutos ainda colhemos, e nos dá imensa satisfação e alegria de falar sobre ele. Eu quero realmente agradecer essa oportunidade, rever a Miriam, que há quantos anos não nos encontrávamos, apesar de estar na mesma instituição, e relembrar toda essa trajetória, caminho, né, realmente nos motiva a continuar. Né? E eu sempre falo, Luciana, eu sou uma antes, outra depois do Ser Natureza, enquanto promotora de Ele te transformou. Porque passamos a esse conhecimento do pensamento sistêmico, você vê que o seu conhecimento às vezes não vale nada para resolver um problema, que ele pode vir ali. Ele é mais um saber, né? Mais um saber apenas. Eu falo que eu sou uma antes e uma depois. Você será convidado, né? Quando tiver algum trabalho de Ser Natureza, eu vou estar te convidando. Eu vou te convidar, sim, viu? Mas é um prazer enorme estar aqui. Atualmente, eu estou na Promotoria de Patrimônio Público, em Aparecida, mas estou auxiliando, né, nesse grupo de apoio do meio ambiente com a doutora Daniela Laum, e faço parte também da Abrampa, né, que é a Associação Brasileira dos Promotores de Meio Ambiente, e dá uma notícia aqui que eu fiquei muito feliz com a notícia que a doutora Tarsila vai ser a vice-presidente da Associação Brasileira dos Promotores de Meio Ambiente. Isso é um orgulho muito grande para nós. O doutor Juliano está lá também há muitos anos, né? Mas a Tarsila realmente desponta aí no cenário nacional. Ela articula grupo de mais de 100 promotores na Amazônia, no Norte. Uma pessoa valorosíssima, né? E é um orgulho para nós em Goiás. Com certeza, assim como vocês também são. Muitíssimo obrigada. Nosso abraço a vocês. Obrigado, pessoal. Foi ótimo. Para você que gostou desse bate-papo, é importante que se dê a curtida, que se compartilhe esse vídeo para que ele chegue a conhecimento de outras pessoas. E quanto mais conhecimento, melhor. Um abraço a todos. Um abraço.